Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se é sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. Imagine descobrir que 2 anos de crueldade eram, na verdade, amor disfarçado. Que cada palavra fria escondia desespero. Que quase perder tudo foi necessário para revelar a verdade. Você acredita em segundas chances depois de tanto sofrimento? Comente sua opinião. E lembre-se de comentar a cidade em que você está assistindo. Agora, acomode-se e prepare-se para uma história de amor, dor e redenção que vai mexer com seu coração. Vamos lá! A chuva batia contra as janelas da mansão Fenwick com uma insistência quase cruel. Adeline observava as gotas deslizarem pelo vidro enquanto ajustava o avental branco sobre o vestido verde-menta, seus dedos ágeis amarrando o laço nas costas com a precisão de quem repetia aquele gesto há 2 anos. 2 anos. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas um suspiro. Kensington acordava lentamente naquela manhã de outubro, envolto em névoa e no cheiro característico de Londres molhada. A propriedade vitoriana restaurada se erguia majestosa entre jardins perfeitamente aparados, suas paredes de tijolos vermelhos contando histórias de gerações que ali habitaram. Adeline conhecia cada cômodo, cada corredor, cada tábua do assoalho que rangia quando pisada de determinada forma. Conhecia também os horários de Darius Fenwick. Às 7 da manhã, ele desceria para o café. Às 7h15, revisaria correspondências no escritório. Às 8 em ponto, partiria para a empresa. Previsível como um relógio suíço, exceto nos dias em que não era. Exceto nos dias em que ele a observava. Adeline sabia quando estava sendo observada. Sentia o peso daquele olhar cor-de-mel com reflexos âmbar queimando sua nuca, mesmo quando fingia concentração absoluta em dobrar guardanapos de linho ou polir a prataria herdada dos bisavós Fenwick. Nesses momentos, seu coração acelerava de uma forma que a envergonhava. Ela era empregada. Ele era seu patrão. Milionário. Poderoso. Intocável. E absolutamente insuportável. Senhorita Corin. A voz dele cortou seus pensamentos como uma lâmina afiada. Adeline se virou, encontrando Darius parado na entrada da sala de jantar. Terno azul marinho impecável, gravata de seda perfeitamente alinhada, cabelo castanho escuro penteado para trás sem um fio fora do lugar. Ele poderia estar posando para a capa de uma revista de negócios não fosse pela expressão gelada que carregava como armadura. Senhor Fenwick, ela respondeu, mantendo a voz firme. Anos trabalhando para ele lhe ensinaram a nunca demonstrar fraqueza. O café está amargo. Adeline piscou. Senhor? O café está amargo. Ele se aproximou com passos medidos, cada movimento calculado. Explique-me como alguém consegue estragar algo tão simples quanto café. Ela sentiu a raiva subir pela garganta, quente e familiar. O café estava perfeito. Ela mesma o havia provado. Mas discutir com Darius Fenwick era como discutir com uma tempestade, inútil e exaustivo. Farei outro imediatamente, disse entre dentes. Não. Ele parou a poucos passos dela, perto demais. Adeline podia sentir o aroma do perfume caro que ele usava, algo com notas de couro e especiarias. Quero que você entenda por que falhou. Ela ergueu o queixo, os olhos castanho-mel encontrando os dele com uma coragem que surpreendeu a ambos. Não falhei, senhor. O café está exatamente como deveria estar. Um músculo se contraiu na mandíbula angular de Darius. Aquelas sobrancelhas expressivas se arquearam levemente, e por um momento, apenas um momento, Adeline viu algo diferente brilhar naqueles olhos âmbar. Algo que não era frieza. Então ele recuou. Refaça. E saiu da sala, deixando-a sozinha com o coração batendo descompassado e as mãos tremendo de fúria contida. O dia seguiu seu curso caótico habitual. Darius encontrou defeito na forma como as almofadas estavam dispostas no sofá da biblioteca. Criticou o ângulo dos porta-retratos na sala de estar. Exigiu que ela reorganizasse sua coleção de gravatas por tonalidade, tarefa que levou 3 horas e resultou em um aceitável murmurado como única aprovação. Às 3 da tarde, enquanto Adeline finalmente conseguia um momento para respirar na cozinha, a governanta Margarete entrou carregando uma bandeja vazia. Ele está pior hoje, comentou a mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em coque apertado. Margarete trabalhava para a família Fenwick há décadas,
desde antes da tragédia que transformara o jovem Darius no homem frio que era hoje. Quando não está? Adeline respondeu, servindo-se de chá. Margaret a estudou com aqueles olhos perspicazes que pareciam ver demais. Você já parou para pensar por que ele implica tanto com você? Porque sou empregada dele e ele é um... Cuidado, Margaret interrompeu com um sorriso pequeno. As paredes têm ouvidos nesta casa. Adeline suspirou, afundando numa cadeira. Não sei, Margaret. Às vezes acho que ele simplesmente gosta de me torturar. Como se fosse um hobby. Ou talvez, a governanta escolheu as palavras cuidadosamente, ele não saiba lidar com o que sente. O que ele sente é desdém. E prazer sádico em me ver fracassar. Se você diz. Margaret se virou para lavar a bandeja, mas não antes de Adeline captar o tom de descrença em sua voz. Às 6 da tarde, quando Adeline já considerava o dia encerrado e sonhava com seu pequeno quarto no sótão da mansão, Darius a convocou ao escritório. Ela subiu as escadas com passos pesados, bateu na porta de mogno escuro e esperou. Entre. O escritório de Darius era seu reino. Estantes de livros do chão ao teto, mesa de carvalho maciço, poltronas de couro envelhecido, janelas amplas com vista para o jardim. E ali, atrás da mesa, estava ele. Gravata afrouxada, a única concessão ao fim do dia. Mangas da camisa dobradas, revelando antebraços musculosos. Preciso que faça algo para mim amanhã, disse ele, voz baixa e controlada sem nem mesmo olhá-la. Sim, senhor. Uma tarefa simples. Ela revirou os olhos mentalmente. Nunca é. 3 lugares. 3 itens. Tudo antes das 10 da manhã de amanhã. Então ele começou. Vá até a Maison Lefevre. Ele não levantou a voz. Apenas ajustou o relógio no pulso, como se o tempo também lhe pertencesse. Quero croissants de manteiga francesa tradicionais, ainda quentes. Não aceite os da vitrine. O olhar dele subiu lentamente até o dela, frio, calculado, definitivo. Ela sentiu o estômago se contrair. Depois, a confeitaria do Boulevard Saint-Honoré. Traga geleia de laranja amarga, o pote pequeno. Se não houver, volte sem nada. Houve uma pausa curta. O tipo de silêncio que pesava mais do que qualquer grito. Ela percebeu que já estava contando mentalmente o trajeto, o trânsito, o relógio. Por fim, a casa da Argelin. Chá de primeira colheita. Não me traga outra coisa. Ele deu um leve aceno de cabeça, dispensando-a antes mesmo que ela pudesse responder. 3 endereços. Pontos opostos de Londres. No horário de maior trânsito. Com exigências específicas que não admitiam substituição. Senhor, isso é. Ela respirou fundo. É do outro lado da cidade. Mesmo saindo às 5 da manhã, com o trânsito. Então sugiro que saia às 4:30. Ele voltou a atenção para os papéis sobre a mesa, encerrando a conversa. Ela abaixou a cabeça e fechou os olhos com o peito apertado de raiva, sabendo que atravessaria a cidade inteira apenas para provar que ainda estava à altura da exigência dele. Cada fibra do seu ser gritava para dizer não, para simplesmente jogar aquela tarefa impossível de volta na cara dele e sair daquela mansão para sempre. Mas ela precisava do emprego. Precisava do dinheiro que enviava mensalmente para sua mãe na França. Precisava provar para si mesma que era forte o suficiente para aguentar Darius Fenwick que todas as suas impossibilidades. Sim, senhor, disse, virando-se para sair. Adeline. Ela congelou. Ele raramente usava seu primeiro nome. Raramente permitia aquela intimidade perigosa. Virou-se devagar. Darius a olhava com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer eletrificado. Suas mãos estavam apoiadas na mesa, os dedos longos tamborilando mogno em um ritmo nervoso que ele provavelmente não percebia. Não se atrase, disse ele finalmente, voz rouca. Não aceito desculpas. Estarei esperando. Ela sentiu uma vez, rígida, e saiu antes que ele pudesse ver as lágrimas de frustração queimando seus olhos. Naquela noite, em seu quarto simples mas aconchegante no sótão, Adeline programou 3 alarmes. Revisou rotas no celular, calculou o tempo de trânsito, preparou mentalmente cada passo da manhã seguinte. E enquanto a chuva continuava sua dança melancólica contra o telhado, ela pegou seu diário, um caderno de capa floral gasta pelo uso, e escreveu. 15 de outubro. Ele inventou outra tarefa impossível.
Parte de mim quer acreditar que é teste, que ele quer ver até onde aguento. Mas outra parte, a parte irracional que tento sufocar, se pergunta: e se ele só quer me manter por perto? Hoje, por um segundo, quando nossos olhos se encontraram, vi algo diferente. Algo quase vulnerável. Mas então ele volta a ser Darius Fenwick, frio e impenetrável como sempre. E eu volto a ser apenas a empregada que ele adora atormentar. Ela fechou o diário, apagou a luz, mas o sono demorou a chegar. 2 andares abaixo, Darius estava em seu escritório às escuras, um copo de uísque esquecido na mão, olhando para a chuva. Sua mente reproduzia em loop o momento em que os olhos dela o desafiaram naquela manhã. A forma como ela ergueu o queixo, teimosa e linda. A raiva contida que fazia aquelas covinhas aparecerem quando ela cerrava a mandíbula. Ele era um idiota. Sabia disso. Cada tarefa impossível, cada crítica injusta, cada momento de crueldade calculada, tudo era sua forma covarde de manter Adeline por perto sem ter que admitir a verdade que o aterrorizava. Ele a amava. Amava desesperadamente, completamente, de uma forma que o deixava vulnerável e exposto. E vulnerabilidade era algo que Darius Fenwick não podia permitir. Não depois de perder seus pais. Não depois de viver com a culpa de que sua sugestão de segunda lua de mel os colocara naquela estrada naquele dia fatal. Amar era perigoso. Amar era perder controle. Então ele se protegia fazendo Adeline odiá-lo, mantendo-a à distância segura mesmo quando cada célula do seu corpo implorava para puxá-la para perto. Amanhã ela cumpriria a tarefa. Ou não. E ele ficaria lá, esperando, com o coração acelerado toda vez que ouvisse um carro se aproximar. Esperando por ela. Sempre esperando por ela. Mas nunca permitindo que ela soubesse. Adeline acordou às 4 da manhã com o corpo pesado e a mente já exausta. A chuva não havia dado trégua durante a noite. Ouvir-se o tamborilar constante contra o vidro da janela enquanto ela se vestia apressadamente. Calça jeans escura, blusa de lã cinza, jaqueta impermeável. Prendeu os cachos castanhos em um rabo de cavalo prático, olhou-se rapidamente no espelho, olheiras pronunciadas, mas nada que importasse agora. Desceu as escadas silenciosas da mansão. A casa dormia, imersa em sombras e no silêncio peculiar das primeiras horas. Na cozinha, preparou um café rápido, comeu uma torrada sem sentir o gosto. Checou o celular, 4h27. Hora de partir. Londres às 4h30 da manhã era uma cidade diferente. As ruas ainda brilhavam com a chuva recente, postes de luz criando halos dourados na escuridão. Poucos carros circulavam, alguns táxis noturnos, caminhões de entrega iniciando suas rotas. Adeline dirigia o pequeno carro que Margarete gentilmente lhe emprestava quando necessário, seus dedos apertados no volante enquanto navegava pelas ruas desertas de Kensington em direção ao primeiro destino. Maison Lefebvre ficava em Notting Hill, uma padaria francesa autêntica conhecida por seus croissants impecáveis. Adeline chegou às 5h15, mas a loja só abriria às 6. Estacionou e esperou, observando a cidade despertar lentamente. Comerciantes levantando portas metálicas, corredores matinais desafiando a garoa persistente, trabalhadores noturnos arrastando-se para casa. Ela pensou em Darius. Pensou em como ele provavelmente estava dormindo em sua suíte luxuosa, entre lençóis de algodão egípcio, sem ideia do sacrifício que exigia dela. Ou talvez soubesse. Talvez fosse exatamente esse o ponto. Às 6 em ponto, um homem de meia-idade com sotaque francês carregado destravou a porta. Adeline entrou no calor acolhedor da padaria, o aroma de manteiga derretida e massa fresca envolvendo-a como um abraço. Bom dia, cumprimentou, forçando um sorriso. Preciso de 6 croissants de manteiga francesa tradicionais. Ainda quentes, por favor. Não da vitrine. O padeiro a estudou com curiosidade. Alguém conhece nossos segredos. Os da vitrine ficaram prontos há meia hora. Os frescos saem do forno agora. Ele desapareceu nos fundos, retornou minutos depois com um saco de papel onde o calor ainda emanava. Adeline pagou, agradeceu, correu de volta ao carro. 6h20 precisava atravessar a cidade até o Boulevard Saint-Honoré. O trânsito já começava a engrossar. Londres acordada era um organismo caótico. Ônibus vermelhos se arrastando, ciclistas zigue-zagueando perigosamente, pedestres desafiando semáforos.
Adeline sentia a ansiedade crescer a cada minuto que passava. O GPS indicava 40 minutos até o próximo destino, mas não contabilizava engarrafamentos, obras, imprevistos. Às 7h35, finalmente chegou à confeitaria Boulevard Saint-Honoré, uma loja elegante com vitrines impecáveis exibindo geleias artesanais em potes de vidro decorados. Seu celular vibrou. Mensagem de texto. Como está o progresso? Adeline apertou os lábios. Claro que ele estava acompanhando. Provavelmente cronometrando cada segundo, planejando exatamente o que diria quando ela chegasse atrasada. Ela não respondeu. Deixá-lo na expectativa era a única forma minúscula de controle que tinha. Ela se aproximou do balcão. A atendente, uma jovem de cabelos loiros platinados e maquiagem perfeita, a recebeu com um sorriso profissional. Geleia de laranja amarga, pote pequeno, disse Adeline sem rodeios. O sorriso vacilou. Ah, lamento. Essa linha está esgotada há 2 semanas. Temos laranja doce, tangerina, ou uma geleia mista muito apreciada pelos nossos clientes. O estômago de Adeline despencou. Não. Precisa ser laranja amarga. Pote pequeno. Desculpe, mas não temos. Posso anotar seu contato e ligar quando a próxima remessa chegar? Adeline fechou os olhos, respirou fundo. Se não houver, volte sem nada, ele havia dito. As palavras dele ecoaram em sua mente. Ele sabia. De alguma forma, Dário sabia que não teria e enviou-a mesmo assim apenas para vê-la falhar. Obrigada, murmurou, saindo antes que as lágrimas de frustração aparecessem. No carro, com as mãos tremendo sobre o volante, ela checou o celular. 7h48. Ainda tinha a casa da Argelin, e já estava claro que não chegaria às 10. Mesmo assim, continuou. Porque desistir não era uma opção que Adeline Corin conhecesse. A casa da Argelin ficava em Chelsea, uma loja especializada em chás raros, frequentada pela elite londrina. Adeline chegou às 8h40, entrou no estabelecimento perfumado onde dezenas de latas metálicas alinhadas exibiam variedades de chás de todo o mundo. Um senhor elegante de cabelos grisalhos a atendeu. Como posso ajudá-la, minha jovem? Chá da Argelin de primeira colheita, por favor. Ele assentiu aprovador. Excelente escolha. Temos um primeiro flush excepcional de Castleton Estate. Notas florais, levemente adocicado, muito refinado. Enquanto ele embalava o chá com cuidado reverente, Adeline sentiu o celular vibrar no bolso. Ignorou. Provavelmente Darius, querendo saber onde estava, pronto para despejar nela toda sua fúria pelo atraso. O celular vibrou novamente. E novamente. Desculpe, disse ao senhor, pegando o aparelho. Várias chamadas perdidas. Todas de um número que ela não reconhecia, não o de Darius. Um pressentimento ruim se instalou em seu peito. O telefone tocou pela 4ª vez. Ela atendeu. Alô? Uma voz feminina, tensa e rápida. Senhorita Corin. Sou enfermeira do Hospital Royal Brompton. Sua mãe, Marie Corin, deu entrada há 1 hora com dificuldades respiratórias severas. Ela pediu que a contactássemos imediatamente. O mundo girou. Adeline se apoiou no balcão, as palavras não fazendo sentido. Minha mãe? Mas ela está na França. Em Nice. Como? Ela está em Londres, sorta. Está internada agora e bastante debilitada. Pode vir o mais rápido possível? Sim. Sim, já estou indo. Adeline desligou com mãos trêmulas. Sua mãe em Londres. Por que não a avisara? Royal Brompton ficava em. Ela tentou lembrar, pensar através do pânico. Perto. Não muito longe dali. Pagou o chá mecanicamente. Correu para o carro. Já eram 8h55. Darius esperava às 10. Mas sua mãe que havia sacrificado tudo por ela, que trabalhara turnos duplos em um café em Nice para pagar seus estudos, que enviara todas as suas economias quando Adeline viera para Londres em busca de uma vida melhor, estava em um hospital, sozinha, assustada. Não havia escolha. Adeline ligou para o número de Darius enquanto dirigia, mãos tremendo tanto que quase derrubou o telefone. 1 toque. 2. 3. Espero que tenha uma excelente explicação para. Ela abriu a boca para falar, para explicar sobre sua mãe, sobre o hospital. Mas naquele momento exato,
Uma picape vindo da esquerda furou o sinal vermelho em alta velocidade. Tudo aconteceu em câmera lenta e velocidade impossível simultaneamente. O Range Rover preto deslizando na pista molhada, o motorista perdendo o controle pela velocidade, o veículo vindo direto na direção dela. Adeline virou o volante instintivamente, mas tarde demais. O impacto foi brutal, metal retorcendo, vidro explodindo, o mundo girando e girando. Depois, silêncio e escuridão. Darius ouviu o barulho. Ouviu através da linha telefônica, o impacto violento, o som de metal se espatifando, o grito abafado dela. Depois, apenas o chiado da linha. Adeline? Sua voz saiu controlada, mas algo dentro dele já começava a rachar. Adeline, responda, não brinque comigo. Silêncio. Adeline. Ele gritou seu nome repetidamente, mas o telefone já havia desconectado. Com mãos que começavam a tremer, Darius tentou ligar de volta. Chamada falhada. Tentou novamente. Caixa postal. Seu coração martelava contra as costelas com força dolorosa. Ela estava no carro. Houve um acidente. Ela estava ferida, ou pior, e a última coisa que ele dissera fora aquela frase fria e cruel. Espero que tenha uma excelente explicação para. Darius se levantou tão bruscamente que a cadeira de couro caiu para trás com um baque surdo. Suas pernas tremiam. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez em 4 anos, desde a ligação informando que seus pais não haviam sobrevivido ao acidente na estrada molhada da Escócia, o pânico absoluto o invadiu. Não. A palavra saiu como um sussurro devastado. Não, não, não. Ele tentou ligar novamente. Nada. Tentou rastrear o telefone dela usando aplicativos que tinha instalado para a segurança da equipe. A localização mostrava London Bridge. Estática. Darius agarrou as chaves do Aston Martin, correu escada abaixo. Margaret apareceu no corredor, assustada com o barulho. Senhor Fenwick? O que? Adeline sofreu um acidente. Ele conseguiu dizer, voz rachada. London Bridge. Preciso ir. Não esperou resposta. Atravessou a casa como um furacão, saiu pela porta principal, entrou no carro. Suas mãos tremiam tanto que errou a ignição 2 vezes antes de conseguir ligar o motor. Durante todo o trajeto, sua mente reproduzia o mesmo loop. Ela está bem, ela tem que estar bem, eu não posso perdê-la, não assim, não antes de dizer a verdade, não antes de admitir que cada palavra cruel era a quantidade exata de vezes que queria beijá-la, que cada olhar frio escondia adoração, que cada tarefa impossível era só para tê-la perto mais um pouco, mais um dia. Ele dirigiu como um louco, ultrapassando sinais amarelos, ignorando buzinas furiosas. Não importava. Nada importava exceto chegar até ela. Quando finalmente avistou a cena do acidente na London Bridge, seu coração simplesmente parou. 2 carros destruídos. Um picape Range Rover preto de lado, com a frente completamente amassada. E o pequeno veículo que Margaret emprestava a Adeline, irreconhecível. A lateral esquerda totalmente deformada, vidros despedaçados espalhados pelo asfalto molhado, porta do motorista arrancada pelos bombeiros. Ambulâncias. Polícia. Trânsito caótico. Curiosos filmando com celulares. Mas Adeline parecia não estar mais lá. O desespero tomou conta, o medo de ter-a perdido para sempre martelava seu coração. O telefone dele tocou. Ele atendeu no primeiro toque, sem sequer perceber que estava tremendo. A voz do paramédico foi firme, mas carregada de urgência. Senhor, eu sou paramédico do NHS. A senhora Adeline Coren sofreu um acidente grave na London Bridge. Um carro perdeu o controle na chuva. Estamos a transportando para o Hospital St. Thomas. Ela estava ligando para este número quando a ligação caiu. Ele pensou rápido, sem vacilar. Se a ambulância vinha dali, havia um caminho mais rápido para o Hospital St. Thomas. Um desvio que só quem cruzava Londres há anos conhecia. Ele arrancou. O trânsito parecia conspirar contra ele, não pelos carros, mas pelos semáforos. Vermelhos demais. Longos demais. Cada luz acesa era um aviso que ele simplesmente deixou de obedecer. Na primeira esquina, virou bruscamente, abandonando a via principal. Seguiu por ruas estreitas, atalhos esquecidos, túneis curtos e vias sem sinalização,
onde a chuva apagava as marcas do asfalto e o limite de velocidade deixava de existir. O volante tremia sob suas mãos. O coração batia fora de ritmo. A frase martelava sem cessar, misturada ao som da chuva contra o para-brisa. Ela está bem, ela tem que estar bem. Quando chegou ao hospital, o carro foi abandonado de qualquer jeito. Porta aberta. Motor ainda ligado. Ele correu pelos corredores molhados de gente, vozes, passos apressados, até ser parado por um segurança, que ele simplesmente ignorou. E então ouviu a sirene. A ambulância entrou no pátio minutos depois. Ele já estava lá quando as portas traseiras se abriram. O mundo pareceu afundar. Adeline estava sobre a maca, imóvel de um jeito que não combinava com ela. O rosto pálido contrastava com o sangue que marcava sua testa, escorrendo pelo canto do olho, manchando o lençol branco. Havia arranhões profundos nos braços, a roupa rasgada, o peito subindo de forma irregular, quando subia. Afasta! Gritou alguém. O corpo dela arqueou levemente sob o choque. O som do monitor era um terror mecânico, impiedoso. Ele deu um passo à frente, mas mãos o seguraram. Firmes. Impessoais. Senhor, não pode. Essa é ela. A voz saiu quebrada, irreconhecível até para ele mesmo. Por favor. Um paramédico suado, exausto, virou-se rapidamente, ainda empurrando a maca. Senhor, se afaste. As palavras não terminaram ali, mas ele não ouviu o resto. Tudo o que conseguiu ver foi o sangue. O corpo frágil. O paramédico tentando reanimá-la enquanto desapareciam pelos corredores. E, pela primeira vez, o medo deixou de ser abstrato. Não era mais a possibilidade de perdê-la. Era a visão concreta de como isso poderia acontecer. Estarei esperando, ele havia dito a ela. Com aquela voz fria. Aquele olhar distante. Criando mais uma tarefa impossível só para vê-la se esforçar, só para tê-la perto mais algumas horas. E agora ela estava morrendo por causa disso. Suas pernas cederam. Dário se sentou no chão frio do hospital, encostou a cabeça contra a parede, e pela primeira vez desde os 17 anos, quando se prometera nunca mais ser vulnerável, ele chorou. Soluços que rasgavam seu peito, que o deixavam sem ar, que faziam enfermeiras passarem por ele com olhares de pena. Margarete chegou 20 minutos depois, tendo seguido no táxi assim que conseguiu reunir informações. Encontrou Darius ainda no chão, completamente despedaçado. Senhor Fenwick. Ela se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão em seu ombro. É culpa minha, ele disse, voz rouca. Eu mandei ela atravessar Londres. Eu criei aquela tarefa impossível. Ele ergueu o rosto, e Margarete se assustou com o que viu. Os olhos de Darius estavam vermelhos, selvagens, cheios de uma dor que ela reconheceu. A mesma dor que vira quando ele perderá os pais. Margarete, eu a amo. Amo tanto que dói. E agora ela vai morrer sem saber. Vai morrer pensando que eu a odiava. A governanta apertou seu ombro com força. Ela não vai morrer. Adeline é forte. Mais forte que qualquer um de nós. E se não for suficiente? Margarete não tinha resposta para isso. Horas passaram em um borrão agonizante. Darius recusou café, comida, qualquer coisa que não fosse notícia sobre Adeline. Ele ligou para os melhores cirurgiões que conhecia, ofereceu quantias absurdas para trazê-los ao St. Thomas imediatamente. Mobilizou recursos como o homem de negócios brutal que era, exceto que agora estava fazendo isso por amor, não por lucro. Finalmente, às 15h30, um cirurgião saiu da sala de operações. Máscara puxada para baixo, expressão cansada mas não devastada. Darius se levantou tão rápido que ficou tonto. Ela vai sobreviver, o médico disse, e Darius quase desabou de alívio. Mas foram 5 horas de cirurgia. Ela tem 3 costelas fraturadas, laceração no fígado que conseguimos reparar, traumatismo craniano. Vai precisar ficar internada e em observação constante. Os próximos dias são críticos. Posso vê-la? Ela está na recuperação. Inconsciente ainda por causa da anestesia. O médico hesitou. Senhor, não sei que relação tem com a paciente, mas ela precisa de calma absoluta quando acordar. Nada de estresse. Nada que possa elevar sua pressão ou frequência cardíaca perigosamente. Darius assentiu,
sem realmente processar. Só importava que ela estava viva. Quando finalmente o deixaram entrar na UTI, ele parou no limiar do quarto. Adeline estava ali, pequena e frágil na cama de hospital, conectada a uma dúzia de máquinas. Curativos na cabeça, hematomas roxos já se formando em seu rosto, um corte profundo atravessando sua sobrancelha esquerda. E mesmo assim, mesmo machucada e inconsciente, ela era a coisa mais linda que Dário já vira. Ele se aproximou devagar, pegou sua mão. Ainda fria, mas com pulso forte pulsando contra seus dedos. Viva! Ela estava viva. Eu sinto tanto, ele sussurrou. Adeline, eu sinto mais do que consigo expressar. E quando você acordar, vou te dizer tudo. Toda a verdade que escondi. Mesmo que você me odeie. Mesmo que me mande embora. Você merece saber. Ele ficou ali, segurando sua mão, até que a exaustão o venceu e ele adormeceu sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama, dedos entrelaçados aos dela, como se soltar significasse perdê-la de novo. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Darius Fenwick. Ele não saiu do hospital. Mandou Margaret trazer roupas, artigos de higiene, seu laptop. Transformou a sala de espera em escritório temporário, conduzindo reuniões virtuais com investidores enquanto checava compulsivamente o quarto de Adeline a cada 20 minutos. Cancelou compromissos importantes. Adiou o lançamento de um produto que vinha desenvolvendo há 2 anos. Nada disso importava. Apenas ela importava. Médicos entravam e saíam, checando sinais vitais, ajustando medicações. Darius os bombardeava com perguntas técnicas, exigia explicações detalhadas sobre cada procedimento. Uma enfermeira comentou que nunca vira alguém tão obcecado com prontuários médicos quanto ele. Ela é especial, foi tudo que Darius disse. Na segunda noite, enquanto velava Adeline, ele finalmente se permitiu olhar as coisas pessoais dela que Margaret trouxera do quarto no sótão. Uma mochila simples contendo alguns pertences. Ele sabia que estava invadindo sua privacidade, mas precisava se sentir conectado a ela de alguma forma. Dentro, encontrou um livro de receitas francesas com anotações nas margens em sua letra redonda e caprichosa. Um cachecol de lã azul que ele reconheceu. Ela usava nos dias frios enquanto limpava a biblioteca. Cartas. Dezenas de cartas em envelopes com selo francês, endereçadas a Maman. Darius pegou uma, hesitou. Então leu. Querida Maman, Londres está linda no outono. As árvores de Hyde Park ficam douradas de uma forma que me lembra de você dizendo que outono é a estação da transformação. Espero que esteja cuidando da sua tosse. Não esqueça o xarope que o Dr. Beaumont receitou. O trabalho, bem, é desafiador. O Sr. Fenwick é exigente como sempre. Às vezes impossível. Mas há momentos em que juro ver algo diferente nele. Uma tristeza profunda que ele esconde tão bem. Faz-me pensar que talvez ele não seja realmente cruel. Apenas assustado de algo. Envio o dinheiro de costume no final do mês. Compre algo bonito para você, Maman. Você merece. Com todo amor. Adeline. Darius fechou os olhos, a carta tremendo em suas mãos. Ela via através dele. Sempre vira. E mesmo assim ele a empurrara, machucara, mantivera a distância. Havia também um diário. Capa floral gasta, páginas amareladas. Darius não deveria ler. Sabia disso. Mas sua mão já estava abrindo, folheando, procurando seu próprio nome porque era egoísta e desesperado. 3 de março. Hoje o Sr. Fenwick me repreendeu por reorganizar sua biblioteca. Disse que meu sistema caótico arruinou anos de ordem. Mas esta noite, quando achei que todos dormiam, desci para pegar água e vi luz em seu escritório. Espiando da porta, vi-o na biblioteca, passando os dedos pelas lombadas dos livros, sorrindo. Sorrindo. Algo que nunca vi. Estou começando a achar que ele gostou da reorganização, mas nunca admitiria. 17 de maio. Ele criticou o jantar que preparei. Disse que estava adequado para servir a um estudante universitário, não alguém do meu calibre. Fiquei arrasada porque era Bœuf Bourguignon, a receita da Maman, meu prato favorito. Mas Margaret me contou depois que aquele era o prato favorito da infância dele também. Ela o fazia quando o consolava depois das crianças da escola zombarem dele por ser rico demais. Porque ele finge odiar algo que claramente ama.
Por que faz isso com tudo? 15 de outubro. Ele inventou outra tarefa impossível. Parte de mim quer acreditar que é teste, que ele quer ver até onde aguento. Mas outra parte, a parte racional que tento sufocar, se pergunta: e se ele só quer me manter por perto? Hoje, por um segundo, quando nossos olhos se encontraram, vi algo diferente. Algo quase vulnerável. Mas então ele volta a ser Darius Fenwick, frio e impenetrável como sempre. E eu volto a ser apenas a empregada que ele adora atormentar. Lágrimas caíram nas páginas. Darius não percebeu que estava chorando até ver as manchas molhadas borrando a tinta. Ela sabia. De alguma forma, Adeline sempre soubera que havia algo mais. E ele continuara negando, escondendo, machucando. Você é muito mais que uma empregada, ele sussurrou para Adeline adormecida. Você é tudo. Na manhã do quarto dia, às 6h47, os olhos de Adeline finalmente se abriram. Darius estava ao lado da cama, como estivera praticamente sem pausa, segurando sua mão. Quando os olhos castanho-mel dela focalizaram, ele sentiu seu coração disparar. Adeline, disse suavemente. Você está no hospital. Sofreu um acidente. Mas está segura agora. Ela piscou devagar, confusa. Tentou falar, mas sua garganta estava seca. Ele imediatamente pegou um copo com água, ajudou-a a beber através de um canudo. Senhor Fenwick? A voz dela saiu rouca, quebrada. O que? O café da manhã eu. E ali estava. Mesmo após quase morrer, mesmo deitada numa cama de hospital conectada a máquinas, sua primeira preocupação era a maldita tarefa que ele havia imposto. Algo dentro de Darius se partiu definitivamente. Esqueça o café da manhã, ele disse, voz tremendo. Apertou a mão dela com mais força, não conseguindo controlar a torrente de emoções. Adeline, eu preciso te dizer algo. Preciso que você saiba. Ele respirou fundo, preparando-se para finalmente admitir a verdade. Para destruir todos os muros que construíra tão cuidadosamente. Eu sou um idiota. Um covarde. Preferi te afastar a te amar. Cada bronca, cada implicância, só para estar perto de você. E agora você está aqui, falando de café da manhã. E eu pensei que tinha perdido você. As palavras saíram em um jorro desesperado, anos de sentimentos reprimidos finalmente encontrando voz. Mas então ele viu o medo crescendo nos olhos dela. Viu o monitor cardíaco acelerar perigosamente. Sua própria dor o cegou. Ele continuou, incapaz de parar. Nunca mais me dê um susto desses. Foi me ligar dirigindo, na chuva. Não percebe que é perigoso? Que eu não me importo quando não cumpre as tarefas. Eu só quero ver você segura. O monitor começou a apitar. Adeline recuou na cama, olhos arregalados, respiração acelerada. Ela ainda estava processando o acidente, os ferimentos, onde estava. E agora Darius jogava essa confissão devastadora nela, sua voz oscilando entre desespero e raiva. Era demais. Rápido demais. A porta se abriu bruscamente. Uma enfermeira entrou rapidamente, avaliou a situação em segundos. Viu o monitor disparado. Viu Adeline assustada, hiperventilando. Viu Darius segurando sua mão com força, completamente alheio ao caos que estava causando. Senhor, a enfermeira disse firmemente. Preciso que saia. Agora. Eu sou Darius Fenwick. Ela é minha. Ele hesitou, percebendo que não sabia como terminar aquela frase. Empregada? Amor? Obsessão? Não importa quem você seja, a enfermeira o cortou, movendo-se entre ele e Adeline. Está causando instabilidade nos sinais vitais da paciente. Se você quer o bem dela, precisa sair. Agora. Darius olhou para Adeline. Viu o medo genuíno em seus olhos. Viu que, mesmo tentando salvar o que tinham, estava apenas machucando-a novamente. Fazendo exatamente o que sempre fizera, colocando suas próprias necessidades, seu próprio desespero, acima do bem-estar dela. A percepção o atingiu como um soco. Ele era tóxico para ela. Sempre fora. Lentamente, com relutância que doía fisicamente, Darius soltou a mão de Adeline. Recuou um passo. 2. Me desculpe, disse, voz quebrada. Adeline, me desculpe por tudo. Ele saiu do quarto antes que ela pudesse responder,
antes que pudesse ver as lágrimas finalmente caindo de seus próprios olhos. No corredor, apoiou-se contra a parede, ouvindo a enfermeira acalmar Adeline, ouvindo o monitor lentamente retornando ao ritmo normal. Margarete o encontrou ali minutos depois, completamente destruído. O que aconteceu? Eu fiz de novo, Darius disse amargamente. Machuquei ela de novo. Mesmo tentando não fazer, mesmo tentando finalmente ser honesto, eu só causou mais dor. Senhor Fenwick. Talvez seja isso, Margarete. Ele ergueu o olhar, e havia uma derrota nele que ela nunca vira antes. Talvez eu esteja destinado a destruir tudo que amo. Meus pais morreram por causa de uma sugestão minha. Adeline quase morreu por causa de uma tarefa minha. Talvez ela esteja melhor sem mim. Não diga isso. Por quê? Darius riu sem humor. É verdade. Você viu o que acabei de fazer lá dentro. Ela acabou de acordar de coma e eu despejei anos de bagagem emocional nela. Assustei ela. Fiz seu coração disparar perigosamente. Ele passou as mãos pelo cabelo em frustração. Eu não sei fazer isso, Margarete. Não sei como amar sem machucar. Margarete segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-o a olhá-la. Então aprenda. Ame ela dando espaço. Ame ela deixando que se recupere. Ame ela estando aqui, mas respeitando seus limites. Amor verdadeiro não é posse, Sr. Fenwick. É sacrifício. Darius fechou os olhos, respirou fundo. Margarete tinha razão. Sabia disso. Fique aqui, ele disse finalmente. Certifique-se de que ela tem tudo o que precisa. Sua voz falhou. Eu preciso dar espaço a ela. Ele começou a se afastar, mas Margarete o chamou. Sr. Fenwick, ela vai precisar de você. Só não agora. Tenha paciência. Darius assentiu, não confiando em sua voz, e saiu do hospital pela primeira vez em 4 dias, deixando seu coração na UTI com uma mulher que ele amava mas não sabia como amar direito. Adeline passou os 5 dias seguintes em estado de confusão nebulosa. Entre as medicações para a dor, os procedimentos médicos constantes e a exaustão física, ela mal conseguia processar o que havia acontecido naquela manhã quando acordara. As palavras de Darius ecoavam em sua mente como um sonho fragmentado. Preferi te afastar a te amar, cada bronca, cada implicância, só para estar perto de você. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Margarete visitava diariamente, trazendo roupas limpas, livros, notícias da mansão. Mas nunca mencionava Darius. Adeline não perguntava. Parte dela tinha medo da resposta. Outra parte, a parte que vira o desespero genuíno nos olhos dele, já sabia. Ele não voltara. Na manhã do 6º dia, uma enfermeira diferente entrou para a checagem de rotina. Jovem, simpática, com sotaque irlandês carregado. Como está se sentindo hoje, querida? Melhor, Adeline respondeu, e era verdade. As dores haviam diminuído para um nível tolerável. Conseguia se sentar sem tonturas. Quando posso ter alta? Dr. Ramos quer mantê-la mais 2 ou 3 dias. Só para garantir. A enfermeira checou o soro, anotou algo na prancheta. Você teve sorte, sabe? O paramédico disse que foi um milagre você ter sobrevivido àquele impacto. Adeline fechou os olhos, lembrando-se do momento. O carro deslizando. O impacto. A dor explosiva. E antes disso, ela estava ligando para Darius. Por quê? A memória voltou em flashes. Sua mãe. O hospital. Royal Brompton. Minha mãe. Adeline tentou se sentar bruscamente, gemendo com a dor nas costelas. Ela estava doente. Enfermeira disse que ela deu entrada no Royal Brompton com calma, calma. A enfermeira irlandesa a ajudou a se deitar novamente. Sua mãe está bem. Ela esteve aqui 3 vezes para visitá-la, mas você estava sedada. Tem alta prevista para amanhã do Brompton. Foi apenas uma crise de asma severa, controlada agora. Alívio inundou Adeline. Posso falar com ela? Claro. Vou buscar seu celular. Minutos depois, Adeline ouviu a voz familiar e amada de sua mãe através do telefone. Ma chérie, graças a Deus você está bem. Marie Corin falava em francês rápido, misturado com soluços. Eu estava tão preocupada. Vim de surpresa para visitá-la,
Queria ver minha menina, e então fiquei doente e... Perdão por ter causado tudo isso. Mamãe, não foi culpa sua, Adeline disse suavemente, embora as lágrimas já corressem por seu rosto. Nada disso foi culpa sua. Eu devia ter dirigido com mais cuidado. A chuva. Aquele homem veio me ver, Marie disse abruptamente. Adeline congelou. Que homem? Seu patrão. O Sr. Fenwick. Houve uma pausa. Adeline, ele pagou todas as minhas despesas médicas. Sem que eu pedisse. Simplesmente apareceu no Brompton, falou com os médicos, resolveu tudo. E depois, sua voz suavizou. Depois ele se sentou comigo e chorou, minha pequena. Aquele homem poderoso, todo elegante, sentou numa cadeira de hospital e chorou enquanto me pedia perdão por ter colocado você em perigo. O coração de Adeline disparou. Ele disse isso. Disse que tinha mandado você fazer uma tarefa idiota. Que o acidente foi culpa dele. Que se você não sobrevivesse, ele nunca se perdoaria. Marie hesitou. Adeline, ele te ama. Qualquer pessoa que olhar para ele vê isso. Mas é um amor, assustado. Como de alguém que já perdeu demais. Mamãe, você não entende. Ele me tratou terrivelmente por 2 anos. Cada dia era uma crítica, uma tarefa impossível, uma humilhação. Então por que você ficou? A pergunta simples deixou Adeline sem resposta. Por que ficara? O dinheiro era bom, mas ela poderia ter encontrado outro emprego. A mansão era linda, mas havia outras casas, outras famílias. Eu não sei, admitiu finalmente. Eu sei, Marie disse gentilmente. Você ficou porque viu através dele. Viu o homem ferido escondido sob a frieza. E apesar de tudo, você se importava. Adeline desligou 10 minutos depois, mais confusa do que antes. Passou o resto do dia tentando reorganizar seus pensamentos, suas emoções, tentando decidir o que sentia além do medo e confusão. Na noite do 8º dia, Margaret chegou com uma mala pequena. Dr. Ramos aprovou sua alta para amanhã cedo, anunciou, começando a arrumar as coisas de Adeline. Trouxe roupas confortáveis para a viagem. Viagem? De volta para a mansão, é claro. Seu quarto está preparado. Contratei uma enfermeira particular para as primeiras semanas, até você se recuperar completamente. Margaret, eu não posso voltar. Adeline disse as palavras que vinha ensaiando mentalmente. Não depois de tudo. Seria estranho demais. Margaret parou de arrumar, virou-se com aquele olhar penetrante. Estranho por causa do acidente? Ou por causa do que o Sr. Fenwick disse? Ambos. Tudo. Adeline esfregou o rosto com frustração. Ele disse que me ama, Margaret. Depois de 2 anos me tratando como lixo, de repente ele me ama? Como posso acreditar nisso? Como posso simplesmente esquecer tudo e voltar como se nada tivesse mudado? Você não pode. E nem deveria. Margaret se sentou na beira da cama. Mas Adeline, o Sr. Fenwick não disse aquilo de forma leviana. Ele está destruído. Desde o acidente, ele mal come, mal dorme. Trabalha obsessivamente, como se pudesse se punir através de exaustão. Ontem o encontrei no escritório às 3 da manhã, olhando para uma foto sua. Uma foto minha? Do último evento de caridade da empresa. Você estava servindo champanhe. Ele guardou uma foto sua. Margaret segurou a mão de Adeline. Não estou dizendo que você deve perdoá-lo imediatamente. Não estou dizendo que o que ele fez foi certo. Mas estou dizendo que talvez valha a pena ouvir. Realmente ouvir. Quando estiver pronta. Adeline não respondeu. Não sabia o que dizer. Na manhã seguinte, vestida em roupas confortáveis que Margaret trouxera, calça de moletom, blusa larga, tênis, Adeline deixou o hospital em uma cadeira de rodas, procedimento padrão. Um carro esperava na entrada. Não o veículo da família, mas um sedã preto discreto com motorista profissional. A viagem até Kensington foi silenciosa. Adeline observou Londres passar pela janela, vendo a cidade com novos olhos. Quantas vezes quase perderá tudo isso? A vida, a cidade, as possibilidades. Quando chegaram à mansão, seu coração acelerou. As portas de ferro se abriram automaticamente, revelando jardins perfeitamente cuidados, a propriedade vitoriana imponente. E Darius,
parado na entrada principal. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, terno amarrotado de forma incaracterística. Quando seus olhos se encontraram, Adeline viu tudo ali: culpa, medo, amor, desespero. Ele desceu os degraus lentamente enquanto o motorista ajudava Adeline a sair do carro. Por um momento, eles simplesmente ficaram ali, a 3 metros de distância, um abismo emocional entre eles. Bem-vinda de volta, Darius disse finalmente, voz rouca. Seu quarto está pronto. Enfermeira chegará às 2. Se precisar de qualquer coisa mesmo, Margarete tem ordens para... Ele parou, percebendo que estava caindo em velhos padrões. Dando ordens. Mantendo distância através de formalidade. Ele respirou fundo, tentou novamente. Adeline, estou feliz que você esteja em casa. Esta não é minha casa, ela respondeu suavemente, mas sem crueldade. É sua casa. Eu apenas trabalho aqui. Ou trabalhava. Não sei mais qual é minha posição. A declaração o atingiu visivelmente. Sua posição. Ele lutou com as palavras. Não sei também. Mas sei que não quero que seja apenas empregada. Nunca quis. Então o que você quer, Sr. Fenwick? O uso formal do nome pareceu cortá-lo. Ele abriu a boca, fechou, lutando internamente. Finalmente, quero uma chance de explicar. De mostrar que aquilo no hospital não foi delírio ou impulso. Mas, e havia uma vulnerabilidade nova em sua voz, apenas quando você estiver pronta. Sem pressão. Sem eu estragar tudo de novo. Adeline estudou-o por um longo momento. Viu a sinceridade ali. Mas também viu 2 anos de dor. 2 anos de humilhação cuidadosamente aplicada. Isso não desaparecia com uma confissão desesperada em hospital. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para me recuperar. Tempo para processar. Tempo para decidir se consigo confiar em você depois de tudo. Quanto tempo precisar? Darius prometeu imediatamente. 1 mês. 6 meses. 1 ano. Estarei aqui. Esperando. Provando. Mas sem tarefas impossíveis, Adeline acrescentou, um toque de humor amargo na voz. Sem me mandar atravessar Londres sob chuva para buscar croissants. Culpa devastadora atravessou o rosto dele. Nunca mais. Você tem minha palavra. Margarete apareceu na porta, salvando ambos do momento desconfortável. Adeline, querida, vamos levá-la para dentro. Você precisa descansar. Enquanto era guiada para dentro da mansão, sua prisão e lar pelos últimos 2 anos, Adeline sentiu os olhos de Darius em suas costas. Queimando. Implorando. Esperando. E pela primeira vez, ela se perguntou, e se ele estiver falando a verdade? E se tudo aquilo, a crueldade, a distância, as tarefas impossíveis, foi realmente uma forma distorcida de amor? Mas então sua costela latejou com dor, lembrando-a do acidente. Do preço quase fatal de ser objeto da obsessão de Darius Fenwick. Amor não deveria machucar assim. Ou deveria? Os dias seguintes estabeleceram uma nova dinâmica estranha na mansão Fenwick. Adeline permanecia principalmente em seu quarto, que Margarete havia transformado em uma suíte de recuperação completa, com cama hospitalar ajustável, medicações organizadas com precisão quase militar e flores frescas trocadas diariamente, sempre antes que começassem a murchar. Nada parecia improvisado. Tudo era excessivamente cuidadoso. Darius mantinha distância respeitosa. Mas Adeline sentia sua presença constante. Ele nunca aparecia diretamente, mas evidências dele estavam por toda parte. Livros que ela mencionara querer ler surgiam na mesinha de cabeceira sem explicação. A cozinha preparava exatamente suas refeições favoritas, respeitando restrições médicas com perfeição. Um dia, ao acordar, encontrou operários trabalhando silenciosamente do lado de fora de sua janela. Um pequeno jardim de inverno estava sendo construído ali, vasos, bancos, uma estrutura de vidro elegante. Margarete explicou, com naturalidade ensaiada, que alguém achará que ela gostaria de ter plantas para cuidar durante a recuperação. Era desconcertante. A enfermeira particular, uma jamaicana alegre chamada Paulette, comentava frequentemente enquanto verificava seus sinais vitais. Nunca vi patrão tão atencioso. A maioria mal sabe os nomes dos empregados, mas o Sr. Fenwick conhece cada detalhe sobre você.
O que gosta, o que não gosta, até como prefere o chá. Adeline não sabia como responder. Parte dela queria negar, minimizar. Outra parte sentia um nó estranho no peito, algo entre gratidão e desconfiança. Na segunda semana, ela estava forte o suficiente para andar pela mansão. Começou cautelosamente, apoiando-se nas paredes, explorando com olhos diferentes. Quantas vezes limpara aqueles corredores sem realmente vê-los? Quantas horas passara polindo móveis sem perceber a história silenciosa que eles carregavam? Agora, como hóspede, ou algo indefinido, tudo parecia diferente. Menos opressivo. Mais humano. Encontrou Darius inesperadamente na biblioteca numa tarde chuvosa. Ele estava parado diante das estantes que ela reorganizara meses atrás, um incidente que resultara em uma bronca devastadora, fria, que ainda ecoava na memória dela. Funciona melhor assim, ele disse sem se virar, sabendo que era ela. Seu sistema. Por autor e depois cronológico. Faz mais sentido que meu antigo método aleatório. Ele finalmente olhou para ela, e havia uma tristeza crua em seus olhos, sem máscaras. Eu sabia disso na época. Passei a noite inteira aqui, redescobrindo livros que não via há anos porque você os colocou onde eu podia encontrá-los. E na manhã seguinte, engoliu em seco, te critiquei por isso. Adeline se apoiou no batente da porta, ainda não confiando completamente em suas pernas. Por quê? Porque você estava mudando minha casa. Mudando minha vida. E eu estava aterrorizado. Ele se virou completamente agora, mantendo distância física, mas fechando a emocional. Quando você chegou aqui há 2 anos, com aquele sorriso radiante e determinação nos olhos, algo dentro de mim acordou. Algo que eu tinha enterrado com meus pais. E isso me apavorou. Então você decidiu me machucar primeiro. Não era pergunta. Sim. A admissão veio sem hesitação. Se você me odiasse, estaria segura. Se quisesse sair, eu manteria controle. Era a lógica distorcida de um covarde. Adeline entrou na biblioteca devagar, cada passo medido. Sentou-se em uma das poltronas de couro, soltando um suspiro quando aliviou o peso das costelas ainda sensíveis. Conte-me sobre seus pais, disse abruptamente. Darius congelou. Por quê? Porque sua mãe me contou que você carrega culpa. E Margarete insinuou o mesmo. Então conte-me. Se você quer que eu entenda, preciso saber tudo. O silêncio se estendeu, denso. Por fim, ele se sentou na poltrona oposta. Eles se casaram jovens. 17 anos. Gravidez não planejada. Um sorriso amargo. Mas funcionou. Contra todas as probabilidades. Meu pai construiu a fortuna do zero, mas nunca deixou de colocar minha mãe em primeiro lugar. E ela era luz pura. A história se desenrolou lentamente, quebrando quando chegou ao acidente, a viagem que ele organizara, a ligação fatídica. Quando terminou, havia algo quebrado, exposto, entre eles. Foi culpa minha, ele disse, os olhos vidrados. E quando ouvi sobre seu acidente, foi como reviver tudo. Adeline digeriu aquilo em silêncio. Finalmente entendendo a extensão do trauma. Não justificava, nunca justificaria, mas explicava. Você se pune através de isolamento, disse por fim. Cria distância para não sofrer novamente. Mas sabe o que isso faz? Garante que você sofra sozinho. Como você me perdoa? Ele perguntou, quase sem voz. Você não pede perdão. Ela se levantou com cuidado. Você ganha. E leva tempo. Na porta, parou. Mas pela primeira vez, estou disposta a descobrir. Não era perdão. Não era amor. Mas era um começo. Nos dias seguintes, algo mudou sutilmente na mansão. Darius continuava mantendo distância, mas agora era respeitosa. Cumprimentava-a nos corredores. Perguntava genuinamente sobre a recuperação. Uma vez, ao vê-la lutando para alcançar um livro alto demais, apenas pegou para ela e saiu, sem palavras. Pequenos gestos, mas significativos. Ele está tentando, Margarete comentou certa tarde. Pela primeira vez em anos. Na terceira semana, Adeline visitou a mãe. A conversa foi carinhosa, honesta, desconfortavelmente reveladora. E, ao voltar para a mansão, encontrou a caixa de madeira polida à porta do quarto.
croissants, geleia de laranja amarga, chá d'Argelen. O bilhete simples. O pedido silencioso. Lágrimas vieram sem pedir permissão. Talvez, pensou, amor imperfeito ainda seja amor. Naquela noite, desceu para jantar. O constrangimento inicial deu lugar a uma conversa tímida, real. E quando Darius a convidou para a gala, ela aceitou, sob condições. Possibilidade se instalou entre eles. Até que Julian Thorne apareceu. O confronto foi feio, cruel, calculado. E, pela primeira vez, Darius escolheu proteger sem controlar. Quando Julian foi expulso, restaram dúvidas, medos, silêncios. Talvez seja cedo demais, Adeline sussurrou. Esperarei, Darius respondeu. E, observando-o se afastar, Adeline percebeu algo que a abalou profundamente. Agora ela também tinha poder de machucá-lo. E essa percepção mudava tudo. Os dias seguintes foram tensos. Darius voltou a trabalhar obsessivamente, saindo cedo e retornando tarde. Mas havia uma diferença crucial. Agora ele sempre parava para cumprimentar Adeline, sempre perguntava como tinha sido seu dia, sempre a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa que já existira naquele lugar. E isso tornava tudo mais difícil. Adeline não conseguia parar de pensar nas palavras de Julia. Não porque acreditasse que Darius a estivesse comprando, mas porque o mundo acreditaria. Empregada que quase morre em serviço, patrão milionário que cobre todas as despesas, proximidade repentina que se transforma em romance. A narrativa era perfeita demais para tabloides. Cruel demais para ser ignorada. Ela sentia isso nos olhares mais longos dos funcionários, nos silêncios constrangidos quando entrava em um cômodo, até na maneira cuidadosa demais com que Darius mantinha distância física, como se temesse alimentar rumores apenas respirando perto dela. Margarete notou a tensão crescente. Você está fugindo de novo, comentou uma tarde enquanto preparavam chá na cozinha. Não estou fugindo. Estou sendo realista. Realista? Margarete arqueou uma sobrancelha. Ou covarde. A palavra atingiu Adeline como um tapa. Eu não sou covarde. Então o que está fazendo? Margarete cruzou os braços. Darius finalmente se abriu. Finalmente está tentando ser o homem que você merecia desde o início, e você está recuando por causa do que outras pessoas podem pensar? Não é só isso. Adeline explodiu, a frustração finalmente transbordando. Eu o odiei por 2 anos, Margarete. 2 anos de humilhação, de tarefas impossíveis, de nunca ser boa o suficiente. Como simplesmente ignoro isso porque ele teve uma revelação dramática depois que quase me matou? Você não ignora, a voz de Margarete suavizou. Mas também não deixa o passado envenenar qualquer chance de futuro. Aquele homem está se destruindo por você. Vi isso quando perdeu os pais. Vi-o erguer muros tão altos que ninguém conseguia alcançá-lo. E então você chegou e, sem saber, começou a derrubá-los. Ele lutou. Deus sabe como lutou. Mas você venceu. Não parece vitória, Adeline sussurrou. Amor raramente parece. Margarete segurou suas mãos. Especialmente quando nasce da dor. Naquela noite, Adeline não conseguiu dormir. Ficou encarando o teto, revivendo tudo desde o hospital. A confissão quebrada de Darius, o medo nos olhos dele quando ela se afastou, os gestos silenciosos de cuidado diário. E sua própria covardia em não oferecer a ele a mesma chance que agora ele implorava sem palavras. Às 2 da manhã, levantou-se. Desceu as escadas guiada por um impulso estranho. Havia luz no escritório de Darius. Ela parou a porta entreaberta. Ele estava afundado na cadeira, ainda de terno, gravata solta, cabelo despenteado. Papéis espalhados. E nas mãos. O diário dela. Eu sei que você está aí, ele disse, sem erguer o olhar. Adeline entrou devagar. Você está lendo meu diário? Não. Ele a encarou, devastado. Margarete me deu quando você estava no hospital. Li algumas páginas, e parei. Hoje precisei continuar. Precisava lembrar de quem fui. Não posso permitir que alguns gestos gentis apaguem tudo. Empurrou o diário em direção a ela. Você estava certa em recuar. Eu não mereço você. Talvez o mais amoroso que posso fazer seja deixá-la ir. O silêncio pesou. Não, Adeline disse. Ele ergueu o olhar,
confuso. Não, repetiu, firme. Você não decide sozinho o que é melhor para mim. Se eu perdoar, e note bem, será porque eu escolhi. Eu quase te matei. Não. Ela se inclinou sobre a mesa. Você foi cruel. Controlador. Mas o acidente foi azar. Vida. E se continuar carregando culpa como sentença eterna, nunca vai amar ninguém. Talvez eu mereça essa prisão. Você quer punição ou redenção? Ela explodiu. Por que não pode ter ambos? Ele ficou sem palavras. Quase morri, Darius. A voz dela falhou, mas não cedeu. E percebi que morrer sem tentar seria pior. As lágrimas vieram, mas a decisão já estava tomada. Então sim, vou à gala. Mas devagar, honestamente. E no primeiro sinal de regressão, eu vou embora. Ele se levantou abruptamente, tocou o rosto dela com cuidado reverente. Entendido. Vou provar todos os dias que mereço essa chance. Eu sei, ela respondeu. Por isso estou dizendo sim. Abraçaram-se com cuidado, sem promessas grandiosas. Apenas escolha. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. Mais leve. O café da manhã foi estranhamente normal. Conversas triviais. Silêncios confortáveis. Sem presentes caros, Adeline avisou sobre a gala. Então chamarei de despesa corporativa. Ele respondeu, arrancando uma risada dela. Era desajeitado. Imperfeito. Real. Até que o telefone tocou. Senhorita Corin. Disse a voz profissional. Diana Walsh, do London Daily Chronicle. O sangue gelou. As perguntas vieram afiadas. Coerção. Romance conveniente. Tragédia cinematográfica. Adeline desligou, tremendo. Darius a encontrou no jardim minutos depois. Jornalista, ela disse. Isso vai piorar. Vai, ele confirmou. Julian deve ter vendido a história. Então talvez devêssemos cancelar. Não. Ele segurou suas mãos. Se cancelarmos, eles vencem. Mas se formos juntos, e se eu não estiver pronta? Então vou sozinho e direi ao mundo que a mulher que amo precisa de tempo. Ele disse simplesmente. E que vou esperar? Ela o encarou, entendendo, finalmente, que ele faria exatamente isso. Vamos à gala, decidiu. Juntos. Que se danem os tabloides. O sorriso de Darius parecia capaz de iluminar Londres inteira. A noite da gala chegou envolta em névoa londrina e expectativa elétrica. Adeline passou o dia em estado de nervosismo controlado, oscilando entre determinação férrea e terror absoluto. Margarete ajudou a prepará-la, transformando o quarto em santuário de apoio moral. O vestido que escolhera era perfeito. Verde esmeralda profundo que complementava sua pele morena aveludada, com decote elegante mas discreto, caimento fluido que escondia cicatrizes ainda sensíveis das costelas. Sapatos de salto médio. Médicos haviam proibido saltos altos por mais algumas semanas. Cabelo solto em cachos naturais que emolduravam seu rosto, maquiagem suave destacando seus olhos castanho-mel. Quando desceu a escada às 7 da noite, Darius a esperava no hall. Ele a viu e congelou. Parou no meio do movimento de ajustar a gravata, boca entreaberta, olhos arregalados em choque reverente. Meu Deus, sussurrou. Adeline, você é apresentável. Ela sugeriu com humor nervoso. Devastadora. A palavra saiu rouca, carregada. Absolutamente devastadora. Vou passar a noite inteira afastando homens com bastão. Ela riu, tensão aliviando ligeiramente. Darius também estava impecável, smoking preto de alfaiataria perfeita, gravata borboleta, abotoaduras de ouro discretas. Cabelo penteado para trás, barba parada com precisão milimétrica. Ele parecia saído de capa de revista. Exceto pelos olhos. Aqueles olhos cor-de-mel com reflexos âmbar que a devoravam com intensidade que fazia suas pernas tremerem. Pronta? Ele perguntou gentilmente, oferecendo o braço. Não. Honestidade crua. Mas vamos mesmo assim. A limusine os esperava. Darius insistira que chegassem com estilo. Durante o trajeto até o Hotel Savoy, ele segurou a mão dela, traçando círculos suaves com o polegar. Se em qualquer momento você quiser sair, apenas diga. Não me importo se estou no meio de discurso.
Apenas diga e vamos. Darius, você não pode. Posso. Você é prioridade. Sempre será. Quando chegaram ao Savoy, fotógrafos e flashes explodiram, vozes gritavam perguntas. Adeline sentiu pânico subindo. Darius apertou sua mão. Ignore-os. Olhe apenas para mim. E ela fez. Desceu da limusine mantendo os olhos fixos nele, bloqueando o caos ao redor. Ele a guiou pelo tapete vermelho, mão protetora nas costas, parando ocasionalmente para fotos, recusando perguntas. Senhor Fenwick, é verdade que sua acompanhante era empregada? Senhor Fenwick, rumores dizem que ela quase morreu em acidente causado por você. Senhor Fenwick, está respondendo o processo por coerção? Darius ignorou tudo, mas Adeline sentiu cada palavra como punhalada. Dentro do salão, a atmosfera mudou. Música suave, decoração elegante, elite londrina circulando com taças de champanhe. Centenas de olhares avaliativos. Respire, sussurrou Darius. Você está comigo. Ninguém vai machucá-la. Não era medo físico que ela sentia. Era julgamento. Sussurros, olhares penetrantes, cochichos discretos. Uma mulher de meia-idade, com diamantes exagerados, passou por eles e comentou alto o suficiente para ouvir. Sempre imaginei que tipo de mulher pegaria Darius Fenwick. Não esperava. Bem, isso. O racismo velado queimou. Darius tensionou, pronto para confrontar. Mas Adeline apertou seu braço. Mensagem silenciosa. Deixe ir. Ele relaxou marginalmente, mas os olhos permaneceram gelados, fixos na mulher que rapidamente se afastou. A noite prosseguiu em ondas de desconforto e momentos genuinamente agradáveis. Alguns colegas de Darius foram acolhedores, outros claramente desaprovadores. Adeline navegou tudo com graça, mas sentiu-se em exame constante. Durante o jantar, ela e Darius na mesa principal, um investidor mais velho, Richard Pemberton, atravessou a linha. Fenwick, sempre admirei sua separação de vida pessoal e profissional. Pena ver que padrões caíram. Trazer ajuda doméstica para evento corporativo? Bastante irregular. Silêncio absoluto. Todos aguardavam a reação de Darius. Ele colocou garfo e faca devagar, muito devagar. Quando falou, a voz era perigosamente baixa. Senhor Pemberton, vou lhe dar uma única chance de se desculpar apropriadamente. Desculpar por quê? Apenas observei. Observou errado. Darius ergueu-se, autoridade absoluta na postura. Adeline Corin não é ajuda doméstica. É mulher extraordinária, sobrevivente de acidente quase fatal, que demonstra graça sob pressão, dignidade que você nunca compreenderia. O salão inteiro silenciou. E se você, ou qualquer outro aqui, achar apropriado julgá-la, sugerir preconceito, ou ridicularizar nossa relação, reavaliem se querem continuar negócios comigo. Eu escolho ela. Sempre escolherei ela. Quem não respeita isso, não merece meu tempo ou dinheiro. Ele estendeu a mão para Adeline. Vamos. Darius, você não pode sair do seu próprio evento. Posso. Ele olhou ao redor. Esta gala é para arrecadar fundos, mas não vou permanecer em sala cheia de hipócritas que pregam caridade enquanto praticam preconceito. Minha empresa doará o dobro do que arrecadaríamos. Considerem gala concluída. Darius guiou Adeline para fora, sob olhares atonitos. Fotógrafos entraram em frenesi, mas ele os ignorou, levando-a diretamente à limusine. Dentro do veículo, silêncio tenso. Então Adeline começou a rir. Rir histérica e genuína. Você acabou de sair da sua própria gala beneficente. Sim. Darius parecia levemente surpreso consigo mesmo. Sim, saí. Darius, isso vai estar em todos os jornais amanhã. Provavelmente. Ele segurou as mãos dela. Mas não importa. Nada disso vale se significa comprometer você. Mas sua empresa sobreviverá. Ou não. Pela primeira vez em anos, tenho algo mais importante que negócios. Tocou seu rosto suavemente. Tenho você. Se ainda me quer depois desta noite. Adeline o estudou, este homem complicado, danificado, que acabará de explodir sua própria gala por ela. Algo finalmente clicou dentro dela. Darius Fenwick, disse devagar. Você é o homem mais frustrante,
dramático e absolutamente impossível que conheci. Ele sorriu tristemente. Eu sei. Mas também, inclinou-se mais perto. É o único homem que me fez sentir que vale a pena lutar. Mesmo quando está sendo idiota. Especialmente quando está sendo idiota. Adeline. Calhe a boca e me beije. Por um instante, ele congelou. Depois, com reverência de quem segura milagre, puxou-a para beijo. Não foi beijo de conto de fadas. Foi desesperado, urgente, semanas de tensão e anos de sentimentos reprimidos. Mãos em cabelos, corpos pressionados, línguas dançando entre descoberta e reconhecimento. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Isso significa, começou Darius. Significa que estou cansada de lutar, de me proteger. Adeline descansou a testa contra dele. Quero tentar. Não fachada. Mas real, bagunçado, imperfeito nós. Difícil será, avisou ele. Tabloides, fofocas, julgamentos. Deixe que julguem. Ela beijou-o novamente, mais suave. Nós sabemos a verdade. É o que importa. A limusine os levou de volta à mansão pela Londres noturna. Mãos entrelaçadas, corações sincronizados. Mas quando chegaram, Margaret esperava, expressão séria. Senhor Fenwick, senhorita Corin, precisam ver isso. Ligou a TV, noticiário. Imagens da gala. Então, Julian Thorne sendo entrevistado. Darius sempre instável emocionalmente. Agora fixado nesta jovem que quase morreu cumprindo ordem absurda. Ele a aprisionou em relação construída sobre culpa e dinheiro. Alguém precisa intervir antes que algo pior aconteça. Adeline sentiu náusea. Julian distorcia tudo. Desgraçado, Darius sibilou, punhos cerrados. A reportagem continuou. Fontes revelam que senhorita Corin foi pressionada a voltar à mansão após o acidente. A investigação preliminar sobre a natureza da relação. O quê? Adeline olhou para Darius em pânico. Blefe. Mas havia incerteza. Tem que ser. O telefone tocou. Advogado de Darius. Julia entrou com processo. Coerção, abuso de poder, dano físico, usando acidente como evidência. O mundo inclinou. Adeline sentiu as pernas falharem. Darius a segurou, guiando-a para o sofá. Ele não pode fazer isso. Ela sussurrou. Precisa apenas parecer convincente o suficiente para destruir minha reputação e nos separar. Margaret finalmente falou. Lutem. Provem que estão juntos por escolha. Mostrem ao mundo que o que tem é real. Como? Adeline desesperada. Tempo, disse Margaret. Consistência. Testemunhos. Quem viu a mudança? Darius assentiu lentamente. Julian tem recursos e sem escrúpulos. Mas temos algo mais forte. Segurou as mãos de Adeline, olhando intensamente. A verdade. E um ao outro. E se não for suficiente? Então fazemos ser suficiente. Determinação férrea. Não te perdi para acidente. Não vou perder para o processo vingativo de um homem amargo. Juntos. Naquela noite, após Margaret se retirar, permaneceram simplesmente segurando-se. Sinto muito, Darius sussurrou. Não. Ela afastou-se. Não se desculpe por lutar por nós. Pela primeira vez, você está lutando comigo, não contra mim. Isso é tudo. Ele a beijou, suave e reverente. Independentemente de processos, tabloides ou julgamento, eram apenas dois danificados escolhendo curar-se juntos. A tempestade apenas começara. Os dias seguintes foram apocalipse midiático. A história estava em todo lugar: jornais, televisão, redes sociais. Magnata acusado de coerção romântica. Empregada vítima ou cúmplice. Romance ou manipulação, o caso Fenwick. Adeline parou de ler após o terceiro artigo. Cada palavra era veneno, distorcendo sua realidade em algo irreconhecível. Darius, sempre controlado, mostrava rachaduras, mandíbula permanentemente cerrada, olhos com chama perigosa, trabalhando obsessivamente com advogados. Mas nunca a culpou. Nenhuma vez. Margaret se tornou rocha inabalável. Quando repórteres acamparam nos portões da mansão, ela os enfrentou com dignidade feroz. Quando os serviços sociais enviaram um investigador,
Recebeu-o com chá e tour completo da propriedade, mostrando o quarto de Adeline, suas roupas, evidências claras de que não estava presa. O investigador, homem de 40 e poucos anos, expressão cansada, entrevistou Adeline em particular. Senhorita Corin, preciso que seja completamente honesta. Sente-se pressionada a permanecer nesta casa? Não. Resposta imediata, firme. Estou aqui por escolha. Mesmo considerando que Sr. Fenwick pagou suas despesas médicas, isso não cria obrigação? Ele pagou por culpa, não para me aprisionar. Adeline manteve contato visual. E se eu quisesse sair, sairia. Ninguém me impede. Então por que fica? A pergunta a pegou desprevenida. Por que ficava? Por quê? Ela respirou fundo. Pela primeira vez, alguém realmente me vê. Não como empregada, não como imigrante, não como projeto de caridade. Mas como igual. Como alguém que vale a pena lutar. E sim, ele cometeu erros terríveis. Mas está aprendendo. Nós estamos aprendendo. Juntos. O investigador anotou algo. Você sabe que relacionamentos entre patrões e empregados raramente terminam bem? Não somos mais patrão e empregada. Somos. Ela hesitou. Estamos descobrindo o que somos. Mas é nossa escolha. Nossa bagunça. Nossa história. Após 3 horas de entrevistas, o investigador se reuniu com Darius. Sr. Fenwick, meu relatório dirá que não encontrei evidências de coerção. A senhorita Corin está aqui voluntariamente, tem recursos próprios, e demonstra autonomia completa. Mas, ele hesitou. Um conselho não oficial. Tabloides adoram histórias assim. Proteja-a do circo midiático. E proteja-se também. Depois que ele saiu, Darius desabou na cadeira do escritório. Adeline entrou silenciosamente, viu a exaustão em cada linha do seu corpo. Ele disse que não há caso, Darius informou. Serviços sociais vão arquivar. Isso é ótimo. Mas o processo de Julian continua. Dano reputacional, ele alega. Exige compensação astronômica e minha saída da empresa. Amargura tingiu sua voz. E sabe o que é pior? Parte de mim acha que ele está certo. Eu te coloquei em perigo. Eu te machuquei. Talvez mereça perder tudo. Pare com isso. Adeline se ajoelhou diante dele, forçando-o a olhá-la. Darius, ouça agora. Sim, você cometeu erros. Mas Julia não faz isso por mim ou justiça. Faz por vingança. Por que você o humilhou? Por que me escolheu? Adeline. Não. Minha vez. Firmeza absoluta. Você passou 2 anos sendo covarde. Agora está sendo corajoso. Não desperdice isso afundando em culpa. Vamos lutar. E vamos vencer. Porque a verdade está do nosso lado. Algo mudou nos olhos dele. Derrota recuou, substituída por determinação renovada. Você tem razão. Ele a puxou para abraço apertado. Deus, você tem razão. Não deixarei Julian destruir o que temos. Nos dias seguintes, a estratégia mudou. Em vez de se esconder, avançaram. Darius agendou entrevista exclusiva com jornalista respeitado, não tabloides sensacionalistas. Sentaram juntos, ele de terno impecável, ela com vestido simples, elegante, e contaram sua história. Darius admitiu crueldade, tarefas impossíveis, manipulação emocional. Explicou o trauma dos pais, o medo de perder quem amava, a forma distorcida como tentou manter Adeline perto. Fui covarde, disse, olhando para a câmera. Machuquei a única pessoa que deveria proteger. Quase a perdi para perceber quão idiota estava sendo. Adeline falou sobre resiliência, escolher perdão, ver além da frieza dele. Ele não é perfeito, disse. Mas ninguém é. E amor não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar, trabalhar, crescer juntos. A entrevista viralizou. Comentários dividiram-se violentamente, metade defendendo, metade condenando. Mas a narrativa deixou de ser unilateral. Margarete convocou coletiva própria. Trabalho para a família Fenwick há 27 anos, declarou, silenciando jornalistas. Vi Darius crescer, construir muros emocionais que ninguém penetrava. Até Adeline. Ela trouxe de volta a humanidade dele. E agora,
porque ele teve coragem de admitir sentimentos, estão tentando destruí-los. É vergonhoso. O depoimento, combinado com testemunhos de médicos e familiares, começou a virar a maré. Uma ex-secretária de Julian apresentou gravações, provando que o processo era vingança, não justiça. Julian tentou desmentir, mas a opinião pública virou dramaticamente. Processo desmoronou. 3 semanas após a gala, advogados de Julian ofereceram acordo. Darius recusou. Quero julgamento público. Todos verão quem Julian realmente é. Adeline merece vitória retumbante. O julgamento foi rápido. Evidências esmagadoras contra Julia. Testemunhos sobre relacionamento genuíno. Juiz rejeitou o processo e condenou Julian por difamação. Fotógrafos aguardavam. Mas desta vez, flashes pareciam diferentes, curiosos, não hostis. Senhor Fenwick, como se sente? Aliviado. Grato. Olhou para Adeline. Sortudo por ter mulher que aguentou tudo. Senhorita Corin. Alguma mensagem para quem duvidou de vocês? Adeline sorriu, gentil, não amarga. Amor é complicado. Vale a pena lutar, mesmo quando parece impossível. De volta à mansão, paz. Margarete preparou jantar celebratório. Marie brindou em francês. Quando todos se retiraram, Darius levou Adeline ao jardim de inverno que construíra para ela enquanto se recuperava. Adeline Corin começou formal, mãos tremendo levemente. Estes meses foram inferno, mas também reais. Você me forçou a enfrentar meus demônios, a ser melhor. Darius, deixe-me terminar. Não vou pedir você em casamento ainda. Mas prometo, todo dia, vou acordar e escolher você. Enfrentar meus medos. E quando chegar a hora certa, espero que diga sim. Lágrimas corriam no rosto de Adeline. Você é idiota sentimental. Sou. Ele sorriu, limpando lágrimas. Seu idiota sentimental. Sim. Ela o beijou, profundo e verdadeiro. Meu idiota sentimental. Entre plantas florescendo e Londres além das janelas, encontraram algo que parecia impossível meses atrás. Paz. Amor. Lar. 6 meses depois. A primavera chegou a Londres transformando a cidade em explosão de cores. As cerejeiras de Kensington floresciam em tons de rosa delicado, os jardins da mansão Fenwick despertavam após o inverno longo, e Adeline Corin descobria que felicidade podia ser surpreendentemente simples. Ela acordou com luz filtrada através das cortinas de linho, não mais no quarto apertado do sótão, mas na suíte adjacente à de Darius. Decisão tomada juntos 3 meses atrás, após incontáveis conversas sobre limites, respeito e timing correto. Quartos separados mas conectados. Proximidade sem sufocamento. Independência dentro da intimidade. Encontrou Darius já acordado na varanda compartilhada entre os quartos, tomando café enquanto revisava documentos. Ele ergueu o olhar ao ouvi-la, e aquele sorriso, genuíno, leve, sem a tensão do passado, iluminou seu rosto. Bom dia, meu amor. 6 meses e ela ainda sentia borboletas quando ele a chamava assim. Bom dia. Adeline se acomodou ao lado dele, aceitou a xícara de chá que ele já preparara. Darjeeling de primeira colheita. Sempre. Trabalhando cedo. Revisando proposta para programa de bolsas. Ele virou o laptop para mostrar. Lembra quando você sugeriu que a empresa deveria apoiar jovens imigrantes buscando educação? Ela lembrava. Conversa casual durante jantar, semanas atrás. Não esperava que ele levasse a sério. Darius, você não precisa. Quero. Interrupção gentil. Adeline, você me ensinou que privilégio vem com responsabilidade. Tenho mais que suficiente. Estou criando fundação. E, ele hesitou, vulnerabilidade aparecendo, estava esperando que você administrasse. Como diretora. Salário completo. Autonomia total. Se quiser, claro. Ela o encarou, processando. Você quer que eu dirija sua fundação? Nossa fundação. Correção firme. Adeline, você tem paixão, empatia e entendimento de luta que eu nunca terei. Nasceu para isso. E egoisticamente, quero trabalhar com você. Não para você. Com você. Lágrimas queimaram seus olhos. 6 meses atrás,
Ele dava ordens impossíveis. Agora oferecia parceria igual. Sim. Resposta saiu cheia de emoção. Deus, sim, aceito. Ele a puxou para beijo que rapidamente se aprofundou. Café esquecido, documentos ignorados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e sorrindo. Preciso ir trabalhar, Darius murmurou relutante. Reunião com conselho às 9. Vá. Eu tenho aula de francês às 10 de qualquer forma. Outra mudança. Adeline retomara estudos, cursando administração em universidade local. Darius pagava. Depois de discussão acalorada, ela insistiu em tratá-lo como empréstimo que pagaria quando pudesse. Ele concordou, embora ambos soubessem que jamais cobraria. Amanhã seguiu o ritmo confortável. Margarete, agora oficialmente governanta-chefe e confidente de ambos, preparou café da manhã enquanto comentava sobre o jardineiro novo que claramente estava flertando com a chefe. Romance floresce em todo lugar nesta casa, disse com olhar significativo para Adeline. Margarete, você está sentimental na velhice. Tenho direito. Criei aquele menino, gesto indicando Darius, já saindo apressado. Ver ele feliz finalmente, vale cada cabelo branco que vocês dois me deram. À tarde, Adeline visitou sua mãe. Marie decidirá ficar em Londres permanentemente, alugando apartamento pequeno em Camden. Sua saúde melhorará dramaticamente. Médicos atribuíram a felicidade de estar perto da filha. Adeline suspeitava que tinha mais a ver com o viúvo francês charmoso que Marie conhecera em aula de pintura. Ma chérie, você está radiante, Marie declarou assim que Adeline entrou. O amor lhe cai bem. Mamã, não comece. Começar o quê? Apenas observo que minha filha está feliz. Finalmente. Marie serviu chá, biscoitos caseiros. Então, quando o casamento? Adeline quase engasgou. Mãe, não estamos, ainda não. Por que não? Vocês se amam. Vivem juntos, essencialmente. Ele olha para você como se fosse sol iluminando o mundo dele. O que estão esperando? Tempo. Certeza. Adeline suspirou. Mamã, 6 meses atrás eu odiava esse homem. Ou achava que odiava. É muito rápido. Bobagem. Eu sabia que amava seu pai após 2 semanas. Quando você sabe, você sabe. Marie estudou a filha penetrantemente. Mas não é sobre tempo, é? Você ainda tem medo. Talvez. Admissão relutante. Medo de que ele volte a ser quem era. Medo de que eu acorde um dia e perceba que foi tudo ilusão. Então converse com ele. Conselho simples. Adeline, comunicação é tudo. Sempre foi. Aquela noite, durante jantar à luz de velas, tradição que estabeleceram, momento sagrado apenas deles, Adeline reuniu coragem. Darius, preciso perguntar algo. E preciso que seja completamente honesto. Ele colocou garfo e faca, atenção total nela. Sempre. Você é feliz? Realmente feliz? Ou está apenas compensando culpa? Silêncio. Ele considerou a pergunta seriamente, não respondeu impulsivamente. No início, sim, era culpa. Mas culpa queima rápido e não sustenta relacionamento. Ele estendeu a mão através da mesa, pegou a dela. Adeline, eu acordo feliz. Planejo o futuro porque finalmente tenho o futuro que quero viver. Isso é amor. Amor de verdade, imperfeito e real. E se eu te machucar? Se eu for embora? Então vou sofrer. Imensamente. Honestidade brutal. Mas prefiro viver vulnerável e feliz contigo do que seguro e morto emocionalmente sozinho. Você me ensinou isso. Adeline sentiu última barreira dentro dela desmoronar. Eu te amo. Não era a primeira vez que dizia, mas desta vez veio sem hesitação, sem medo. Eu sei. Ele sorriu, aquele sorriso devastador. E eu te amo. Sempre. Mesmo quando você me deixa louco, especialmente então. Riram, tensão evaporando. E Adeline percebeu, isto era o que Margarete chamava de amor verdadeiro. Não perfeito, mas real. 1 ano depois. O casamento foi pequeno. Apenas família próxima, amigos verdadeiros, funcionários que se tornaram família. Na mesma mansão onde tudo começou, sob arco de flores no jardim. Adeline usou vestido simples mas deslumbrante.
Dário chorou quando a viu caminhando em direção a ele, sem vergonha, sem esconder. Votos foram pessoais, honestos, cheios de referências que só eles entendiam completamente. Prometo nunca mais dar tarefas impossíveis, Dário disse, provocando risos. Exceto a tarefa de me amar. Essa, espero que aceite todos os dias. Prometo te manter humilde, Adeline respondeu. E te lembrar, quando você esquecer, que amor não é sobre controle. É sobre escolher ficar. E eu escolho você. Sempre. Quando se beijaram como marido e mulher, aplausos ecoaram. Mas para eles, mundo desapareceu. Era só eles dois, finalmente completos. Margarete, observando de lado, sussurrou para Marie. Sabia desde o início que esses dois eram destinados. Mesmo quando ele era insuportável. Especialmente então. Margarete sorriu. Às vezes amor começa com raiva. Mas termina com paz. E olhe eles. Finalmente em paz. E estavam. 5 anos depois. A mansão Fenwick estava cheia novamente. Não de silêncio frio, mas de vida. Crianças, 2 meninas gêmeas de 3 anos com cachos da mãe e olhos do pai, corriam pelos jardins, rindo enquanto Margarete tentava controlá-las sem sucesso. Adeline, agora diretora respeitada da fundação que ajudara centenas de jovens, observava da varanda. Dário se juntou a ela, passando o braço ao redor de sua cintura. Lembra quando você me odiava? Perguntou casualmente. Não odiava. Achava que odiava. Ela se virou para beijá-lo levemente. Mas você era terrível. Era. Sem negar. Mas você me salvou de mim mesmo. Nós nos salvamos. Correção gentil. Dários, você não era projeto que consertei. Nós crescemos juntos. Ainda crescemos. Sempre crescendo. Ele a puxou mais perto. Sempre amando. E enquanto filhas brincavam, sol começava a se pôr sobre Londres, e vida que construíram juntos continuava imperfeita mas linda, Adeline soube. Isto era felicidade. Não apesar da dor passada, mas por causa dela. Porque às vezes, amor mais verdadeiro nasce de lugares mais improváveis. E vale cada segundo da jornada. Fim. E assim, Adeline e Dários provaram que amor verdadeiro não é perfeito, é escolha diária. Escolha de perdoar, de crescer, de lutar lado a lado mesmo quando tudo parece impossível. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances. E você, já viveu um amor que nasceu de forma inesperada? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no Conto Raso Story para mais histórias que vão emocionar, surpreender e fazer você acreditar no poder transformador do amor. Até a próxima história.